Olá, boas-vindas a mais uma exploração focada aqui nos materiais que a gente recebeu. Hoje o tema é, bom, fascinante e, ao mesmo tempo, quase invisível no nosso dia a dia: sistemas embarcados. Temos aqui definições, alguns artigos técnicos e vamos investigar juntos o que realmente importa sobre eles, tá? Certo, vamos mergulhar nisso então. O que exatamente são esses sistemas que potencializam tanto da nossa tecnologia atual? A ideia aqui é a gente entender o que define um sistema embarcado, sabe? Quais características os tornam únicos, onde eles se escondem e, olha, estão por toda parte. A diferença fundamental entre as peças centrais, né? Microcontroladores e microprocessadores. E, claro, como eles são efetivamente programados para cumprir suas missões. Sim, e é muito interessante pensar que eles são, assim, a espinha dorsal de tanta coisa que a gente considera tecnologia moderna, né? Desde o controle de funções, tipo, bem simples em eletrodomésticos, até operações super complexas e críticas em carros, equipamentos médicos e, nossa, na indústria pesada. Eles estão lá, quietinhos, trabalhando nos bastidores. Pois é, e uma coisa que me chamou a atenção em um dos textos foi a provocação, que aparelhos ao nosso redor, assim, no dia a dia mesmo, usam microcontroladores ou microprocessadores. É um bom exercício para a gente fazer enquanto conversa, né? Onde será que eles estão operando agora mesmo, perto da gente? Então, para começar, o que diferencia um sistema embarcado de um computador comum, tipo um notebook? O material que a gente analisou define bem. São sistemas computacionais dedicados, projetados para uma função específica, sabe? Um conjunto bem limitado delas. E embarcados quer dizer integrados dentro de um produto maior. Não são como nossos PCs que a gente usa para jogar, escrever, navegar. A flexibilidade é outra coisa, né? Exato. Essa ideia de ser dedicado e integrado é central. O termo embarcado significa justamente isso: estar contido, muitas vezes operando sem que o usuário final sequer saiba que ele existe ali. E os exemplos são muitos, ilustram bem essa onipresença. No carro, por exemplo, a gente tem sistemas controlando a injeção de combustível, os freios ABS, os airbags, Funções críticas, né? para segurança e desempenho. Em casa, sei lá, a máquina de lavar que ajusta o ciclo sozinha, ou micro-ondas com aqueles programas todos, tudo isso tem um sistema embarcado controlando por trás. E indo além na área médica, né? Dispositivos como marca-passos, que precisam de confiabilidade assim absoluta, ou monitores contínuos de glicose são exemplos muito claros. E no chão de fábrica, na indústria, eles são o coração da automação, controlando robôs, monitorando processos, garantindo a produção. E energia baixíssimos. Sabe, algo que seria impossível com computadores genéricos. Essa otimização invisível que viabiliza desde, sei lá, o seu fone de ouvido sem fio até o controle super preciso de um processo industrial. Fascinante, né? Nossa, é verdade. Essa especialização, então, leva a características bem particulares, né? O material destaca algumas. A funcionalidade focada, como a gente já falou, mas também as restrições de projeto. Fiquei pensando nisso. Hardware limitado, pouca memória, processamento assim na medida, sabe? E uma preocupação enorme com o consumo de energia. Por que isso é tão crítico? Essa questão das restrições é fundamental. Pensa num dispositivo vestível, tipo um relógio inteligente, ou um sensor remoto que precisa operar por meses com uma bateriazinha. O consumo de energia tem que ser mínimo, né? O mesmo vale para o custo. Se você vai produzir milhões de unidades de um produto, cada centavo que você economiza no hardware embarcado faz uma diferença, assim, gigante. E o tamanho físico também, claro. Eles precisam caber dentro de produtos cada vez menores. Essas restrições todas forçam uma otimização muito grande, tanto no hardware quanto no software. É um desafio de engenharia constante. Entendi. E além dessas restrições de recurso, tem a questão da confiabilidade e do tempo real que você mencionou. Muitos desses sistemas não podem falhar, né? E precisam reagir, tipo, instantaneamente a estímulos externos. Como é que isso funciona na prática? Olha, a confiabilidade é talvez a característica mais crítica em muitas aplicações.
Pensa num sistema de controle de voo, num equipamento médico de suporte à vida. A falha simplesmente não é uma opção. Isso está diretamente ligado ao conceito de tempo real, que o material que a gente viu aborda bem. A ideia é que o sistema não só precisa produzir o resultado correto, mas precisa fazer isso dentro de um prazo específico. Não basta acertar, tem que acertar na hora certa. E tem uma distinção importante aqui. Sistemas de tempo real estrito, que a gente chama de hard real time, e tempo real flexível, ou soft real time. Nos sistemas estritos, perder um único prazo, um deadline, é considerado uma falha total do sistema. O exemplo clássico é o freio ABS do carro que você citou. Sim. Se o cálculo e a atuação não ocorrerem em milissegundos, o sistema falhou na sua função primária. As consequências podem ser gravíssimas, né? Com certeza. Já nos sistemas flexíveis, como, sei lá, na reprodução de vídeo, um pequeno atraso pode causar um engasgo na imagem, uma queda na qualidade, mas o sistema continua funcionando. A maioria dos sistemas embarcados críticos opera em tempo real estrito, é mandatório. E aí, para que essa resposta rápida e confiável aconteça, a integração entre hardware e software é total. O desenvolvimento de um sistema embarcado não separa essas duas coisas, sabe? A escolha do processador, dos sensores, dos atuadores, o design da placa de circuito, tudo isso é feito pensando no software que vai rodar ali. E esse software, que muitas vezes a gente chama de firmware, que é basicamente o software gravado de forma mais permanente no hardware, dando as instruções diretas para ele operar, ele é desenvolvido especificamente para aquele hardware. Para quê? Para extrair o máximo de desempenho e eficiência dentro daquelas restrições todas que a gente falou. Faz todo sentido essa necessidade de resposta rápida e a integração total. E para garantir isso, o componente central, o cérebro que toma as decisões, deve ser escolhido a dedo, imagino eu. O material que a gente recebeu fala bastante sobre as diferenças entre os tipos principais, né? Os microprocessadores e os microcontroladores. Qual é a diferença-chave mesmo entre eles? Bom, pelo que eu peguei dos textos, um microprocessador, a MPU, é mais parecido com a CPU de um computador, certo? Ele é o cérebro, mas precisa de outros chips ao redor para funcionar. Memória RAM, memória para armazenamento, tipo um SSD ou cartão SD, controladores para os periféricos, né? USB, vídeo, rede. Ele é mais flexível, mais potente geralmente e roda sistemas operacionais mais complexos. Os exemplos que eles citam, como um Raspberry Pi ou processador de um smartphone, ilustram bem isso. São plataformas que podem fazer muitas coisas diferentes. Já o microcontrolador, o MCU, parece ser uma solução mais tudo em um. Os materiais descrevem ele como um computador em um único chip. Isso porque ele já vem com a CPU, memória para o programa, flash geralmente, memória para dados, RAM, bem menor que a de um PC, e o que parece ser o pulo do gato, uma série de periféricos integrados no próprio chip. Coisas como portas digitais para ler sensores ou acender LEDs, temporizadores para controlar o tempo, conversores para ler sinais analógicos do mundo real e interfaces de comunicação para falar com outros chips ou dispositivos usando padrões bem estabelecidos na indústria como UART, I2C, SPI, CAN. Exemplos como as famílias PIC, AVR, ARM Cortex-M e ESP32 são mencionados como MCUs populares, né? Exatamente. Essa é a distinção crucial. O MCU integra o essencial para uma aplicação embarcada numa única peça de silício. É como um canivete suíço para controle eletrônico. E o ponto fundamental dessa integração toda num chip só é a otimização brutal que ela permite. Isso é chave. Reduz custo de fabricação, menos chips na placa, né? Espaço físico, então as placas ficam menores, e principalmente consumo de energia, menos componentes para alimentar. É isso que viabiliza colocar inteligência em dispositivos minúsculos ou que precisam durar meses com uma bateria pequena. Coisa impensável com a arquitetura de um PC tradicional baseada em MPU. Mas essa integração toda num chip só não limita demais o que ele pode fazer, comparado a um MPU com componentes externos? Quer dizer, poder de fogo não fica comprometido? Limita, sim, claro. Em termos de poder de processamento bruto e flexibilidade para tarefas muito genéricas. Um MCU típico não vai rodar um editor de vídeo complexo ou um jogo 3D pesado, né? Mas essa é justamente a questão. Sistemas embarcados são
dedicados. Eles não precisam dessa flexibilidade toda. A integração do MCU oferece exatamente o que a maioria das aplicações embarcadas precisa: controle de hardware, comunicação básica, processamento suficiente para a tarefa específica. E tudo isso com baixo custo e baixo consumo. É o pacote ideal para muita coisa. Por isso, a escolha entre MPU e MCU depende totalmente da aplicação. Totalmente. Se você precisa de alto desempenho, rodar um sistema operacional completo como Linux ou Windows, conectar muitos periféricos complexos, aí sim, um MPU, muitas vezes dentro de um SoC, um System on a Chip, que integra ainda mais coisas, é o caminho. Ora, se a tarefa é mais focada em controle, leitura de sensores, comunicação simples e as restrições de custo e energia são apertadas, o MCU é quase sempre a melhor escolha, de longe. É até interessante notar que um dos textos menciona o termo microcontrolador embarcado como redundante. Ah, eu vi isso. E é verdade, né? Porque a própria definição de um MCU já implica que ele foi feito para ser embarcado. É a natureza dele. Entendido. Perfeito. E voltando um pouco para as aplicações, o material dá bastante ênfase ao uso em engenharia de controle e automação. Parece que é um campo onde os sistemas embarcados são reis absolutos, né? Sem dúvida alguma. Na automação industrial, por exemplo, os CLPs, os controladores lógicos programáveis, que são a espinha dorsal do controle de máquinas e processos industriais, são essencialmente sistemas embarcados super robustos preparados para o ambiente industrial. Mas vai muito além disso. Sensores inteligentes que já processam a informação ali mesmo, localmente, antes de enviar, atuadores com controle preciso de posição ou velocidade, tudo isso utiliza MCUs internamente para funcionar. E na robótica, IoT, que são áreas super em alta agora. Fundamentais. Em robôs, desde aqueles pequenos robôs móveis até braços industriais super complexos, são sistemas embarcados que cuidam da navegação, do processamento de visão computacional para identificar objetos, sabe? E do controle preciso dos motores e das juntas, é todo o sistema embarcado ali. E na internet das coisas, a famosa IoT, cada coisa conectada, seja um termostato inteligente na sua casa, um medidor de consumo de energia, um rastreador de ativos numa empresa, tem o sistema embarcado, quase sempre baseado em MCU, coletando dados, processando minimamente e se comunicando pela rede. Mesmo na instrumentação científica ou industrial, sabe, aquisição de dados precisa, em tempo real, depende desses sistemas. Eles estão em todo lugar nessas áreas. Para quem trabalha ou estuda engenharia de controle e automação, dominar sistemas embarcados deixou de ser um diferencial e passou a ser, uma necessidade básica. É a ferramenta que permite implementar controle, inteligência e conectividade nos sistemas físicos. O profissional precisa entender tanto o hardware como escolher o MCU certo, como conectar sensores e atuadores, quanto o software, como programar para garantir o tempo real, como usar os protocolos de comunicação certos. É um conhecimento integrado. Ok, isso nos leva naturalmente à programação. Como é que esses cérebros recebem suas ordens, afinal? O material fala sobre diferentes linguagens, e aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Como se traduz uma ideia, uma lógica de controle, em algo que um chip minúsculo consegue executar. Uma das abordagens mencionadas é a linguagem Assembly. Pelo que eu li, é o nível mais próximo do hardware possível, né? Usa-se mnemônicos, que são palavras curtas em inglês, para representar diretamente as instruções que o processador entende, os zeros e uns. É super específica para cada tipo de processador, ou seja, o assembly de um não serve para outro. E precisa de uma ferramenta, o assembler, para converter esse código em algo que possa ser gravado no chip, tipo um arquivo .exe. Parece que dá um controle total sobre a máquina. Mas qual é o preço disso? Deve ser complicado, né? O preço é alto em termos de complexidade e esforço, viu? A grande vantagem do Assembly, como os textos apontam, é justamente esse controle granular. Você pode manipular registradores específicos do processador, otimizar cada ciclo de clock, espremer a última gota de desempenho ou economizar cada byte de memória.
para tarefas extremamente críticas em tempo real ou com recursos ridiculamente limitados, às vezes é a única forma de fazer funcionar direito. No entanto, escrever em Assembly é lento, é muito propenso a erros difíceis de achar e o código resultante é quase ilegível para quem não o escreveu. E às vezes até para quem escreveu, depois de um tempo. Imagino. A manutenção é um pesadelo, sabe? E a portabilidade é zero. Se você mudar o chip, mesmo que seja um pouquinho diferente, muitas vezes tem que reescrever tudo. Por isso, hoje em dia, Assembly puro é usado em situações muito específicas. Talvez em pequenas rotinas críticas dentro de um código maior escrito em outra linguagem. É mais um recurso pontual do que a norma. Entendi. E qual seria, então, a alternativa mais comum? O material fala muito sobre C e C++. Sim. C e C++ são descritas como linguagens de nível um pouco mais alto, mais abstratas que o Assembly. E a combinação C++ é apontada como, assim, a mais utilizada de longe no mundo embarcado. A ideia é que, com elas, você escreve um código mais estruturado, usando comandos como if, for, while, funções, coisas que são mais próximas da lógica humana, né? Aí esse código é então traduzido para as instruções de máquina por um programa chamado compilador. Exatamente. E as vantagens são enormes para a produtividade do desenvolvedor. Escrever em C++ é muito mais rápido, o código é bem mais fácil de entender, de organizar, de depurar e principalmente de dar manutenção depois. Os compiladores modernos são muito bons em otimizar o código, sabe? Eles geram instruções eficientes para o hardware. E a portabilidade é muito maior. Embora sempre existam diferenças entre microcontroladores que exijam ajustes, uma grande parte do código em C++ pode ser reutilizada ao migrar de plataforma. Isso economiza um tempo absurdo. Ok, C++ parece bem mais prático na maior parte do tempo. Mas essa dependência do compilador não é um risco? Quer dizer, o programador perde um pouco aquele controle fino que teria com Assembly, certo? E o desempenho final é comparável? Sim, essa é a principal desvantagem teórica. Você ficou um pouco à mercê da qualidade do compilador para gerar um bom código de máquina. E, em geral, um código C++ compilado, mesmo com todas as otimizações ligadas, dificilmente terá exatamente o mesmo desempenho ou o mesmo tamanho de um código Assembly escrito manualmente por um especialista obcecado por otimização. Sempre vai ter um pequeno overhead, uma pequena perda. No entanto, na prática, para a vasta maioria das aplicações embarcadas, os benefícios de usar C++, produtividade, legibilidade, manutenibilidade, portabilidade, superam em muito essa pequena diferença de desempenho. Os compiladores são bons o suficiente hoje em dia e o tempo que se economiza no desenvolvimento permite entregar o produto mais rápido e, o que é importante, com menos bugs. O Assembly fica mesmo reservado para aqueles casos extremos onde cada nanosegundo ou cada byte conta desesperadamente. Não é o dia a dia da maioria. Os textos mencionam rapidamente outras linguagens também, como Python. Elas têm espaço nesse mundo embarcado? Tem ganhado espaço, sim, mas principalmente em sistemas embarcados mais parrudos, sabe? Com mais memória e poder de processamento. Pensa de novo no Raspberry Pi ou placas similares que rodam Linux embarcado. Python é excelente para prototipagem rápida, desenvolvimento ágil, tarefas de mais alto nível. É muito mais fácil começar um projeto em Python. Porém, por ser uma linguagem interpretada, ela não é compilada diretamente para código de máquina nativo, ela geralmente introduz uma latência maior e um consumo de recursos também maior. Isso pode ser proibitivo para sistemas com requisitos estritos de tempo real ou hardware muito limitado. É mais comum a gente ver Python em aplicações de IoT de mais alto nível ou como linguagem de script em sistemas embarcados maiores para orquestrar tarefas, talvez. Mas para o controle direto de hardware em tempo real, C++ ainda reina. Certo, acho que cobrimos bastante terreno aqui. Recapitulando então, para a gente fechar a ideia principal. Sistemas embarcados são esses computadores dedicados, meio escondidos dentro de outros produtos, feitos para tarefas específicas.
Suas marcas registradas são as restrições de projeto, custo, energia, tamanho, a necessidade de confiabilidade e operação em tempo real. Vimos a diferença-chave entre MPUs mais genéricos e que precisam de periféricos externos e MCUs, o computador num chip super integrado, ideal para controle. E exploramos as linguagens, né? Desde o controle total, mas bem complexo, do Assembly, até a produtividade e portabilidade do CC++, que domina o cenário, com outras como Python surgindo em nichos específicos. No fundo, o que tudo isso nos diz é que a gente está cercado por essa inteligência invisível, otimizada e especializada. É ela que faz nossos carros andarem melhor, nossos eletrodomésticos serem mais eficientes, nossos equipamentos médicos mais seguros e nossas fábricas mais produtivas. É uma camada de tecnologia fundamental, mesmo que a gente não a veja diretamente no dia a dia. Impressionante. Perfeito. Uma das definições que a gente encontrou resume bem isso. Um sistema embarcado é um sistema computacional dedicado, especializado, muitas vezes crítico, que une hardware e software de forma otimizada. E a importância dele só cresce, né? Especialmente com a expansão da IoT, da automação avançada, da eletrônica em geral. Entender como eles funcionam é, de fato, entender uma parte crucial da tecnologia que está moldando o nosso mundo. E isso nos deixa com uma questão para pensar, sabe? Uma reflexão que vai um pouco além do que a gente discutiu tecnicamente hoje. Se esses sistemas estão realmente em toda parte, controlando desde o nosso ar-condicionado até a rede elétrica, passando por carros que dirigem sozinhos e equipamentos que mantêm pessoas vivas, quais são as verdadeiras implicações de segurança e confiabilidade à medida que eles se tornam mais e mais conectados? O que acontece quando essa inteligência invisível mais vital falha? Seja por um bug, um erro de projeto ou, pior, por um ataque malicioso. É um desafio enorme que acompanha o poder dessa tecnologia onipresente. Fica aí a questão para a gente manter no radar.